Bom, então agora oficialmente boa tarde. Sejam todos bem-vindos, professores dos quartos anos, para a nossa formação continuada 2021, tá? A formação continuada da rede municipal, ela tem sido assim entendida como um processo permanente e constante. Pessoal, vamos ter que desligar o microfone de algumas pessoas. A gente pede só para que deixe o áudio desligado. A câmera eu acredito que até suporta, mas o áudio não. Então, a formação continuada na rede municipal de ensino de Corumbá, ela tem sido entendida como um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos educadores. Essa formação inicial, com os professores dos quartos anos, ela tem como objetivo assegurar um ensino de qualidade cada vez maior aos alunos, provocar no professor, no docente, um desenvolvimento de habilidades para melhorar o processo de ensino-aprendizagem que ocorre dentro das instituições escolares. E hoje nós estamos com a temática da aprendizagem significativa, em tempos de pandemia. Bom, que é aquela onde o professor, ele vai ter esse papel de mediador, tá? Nesse processo, os conhecimentos já existentes, né? E o professor é aquele que vai mediar esse conhecimento. Na verdade, essa formação ela é uma continuidade da live que nós tivemos de metodologias ativas, que não deu, o tempo não foi suficiente para a gente explorar todos os sentidos. Nós convidamos hoje para fazer parte da nossa formação o professor Sérgio Pereira, que vai fazer uma apresentação cultural de início, tá? Assim, porque nesse momento, assim, onde nós estamos distante, que não é aquelas nossas formações continuadas calorosas, que a gente chega nas salas, vão se apresentar, que reencontra aquele colega que faz tempo que você não vê, de outra escola, que pode parar, tomar um cafezinho. Então, nesse formato online, nesse formato frio, que é o formato das tecnologias, mas que ainda aproxima, nós pensamos em trazer uma apresentação cultural para aproximar nós, professores. O professor Sérgio Pereira, ele é graduado em música pela UFMS 2007, ele é pós-graduado em gênero e interculturalidade pela UFGD 2013, ele é mestre em música da UDESC 2018, vencedor do prêmio Mestre da Cultura Popular da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, edição Teixeirinha 2019, e atualmente ele é professor de arte da Rede Municipal de Ensino de Corumbá, na Escola Rural Monte Azul. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo aceite. Assim, o professor Sérgio, ele já faz parte das nossas formações continuadas. Desde 2019, ano passado, nós ficamos meio assim, né, com as atividades culturais, foi diminuindo um pouco, até que no segundo semestre nós já se recompomos um pouco mais e começamos as lives, e o professor Sérgio participou. Então, assim, é um prazer ter você com a gente, um professor com currículo tão bom assim, tá? E fique à vontade. Obrigado pelo convite da Secretaria. Gostaria de agradecer também todas as pessoas que participaram, a professora Cláudia, grande amiga. Minha internet aqui no sítio está meio cai e não cai, então se de repente acontecer alguma coisa, a internet aqui está instável. Tá? Gostaria de mandar um abraço também para os meus colegas lá da Escola Luiz Feitosa, onde eu passei 3 anos trabalhando na Escola Azul, também, onde eu fazer eu Acho que travou, professor. A internet, né? Mas acho que se ele fechar a imagem, melhora, hein? É. Tem como mandar mensagem para ele?
Vou mandar no zap, peraí. Mandei. Professor, está ouvindo? Ele travou mesmo. E a internet dele estava boa hoje pela manhã, lá na região. Ele saiu. Se ele não conseguir agora, vamos deixar ele para o final. Que a gente vai estar animado, de sexta-feira, né? É música. Vamos ver o que ele... Bom, então vamos para a palestra, né? Para a conversa. Acredito mais que é uma conversa com a professora Cláudia Araújo. A professora Cláudia possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário de Brasília, experta e master em Reabilitação de Pessoas com Discapacidade da Universidade de Salamanca, Espanha, mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, doutorado em Ciências, Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, FMS, tem experiência na área de ensino, pesquisa, extensão e direitos humanos, educação social, saúde pública, gênero, sexualidade, violências baseada no gênero e fronteiras. Coordena o Núcleo de Estudo e Pesquisas Interdisciplinares, UNEP Pantanal, e coordena o Grupo de Estudos de Mulheres da Fronteira. Que currículo, né, professora? Seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite. Nós tivemos uma aula com ela na especialização de letramento e alfabetização, que bastante professores da rede estão fazendo, e a disciplina dela foi muito interessante, muito importante. Aí nós estendemos esse convite para que ela viesse somar com a gente, os professores dos quartos anos. Seja bem-vinda, professora, fica à vontade. Ok, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Clarissa. Boa tarde, colegas. Um abraço grande para vocês, né? A gente não pode nem abraçar as pessoas nesse momento, né? Mas recebam aí meu abraço afetuoso. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre as teorias, né? E a relação da teoria com a prática na condição que nós estamos agora, né? Que é o ensino remoto, por conta da pandemia da Covid-19. Quando a gente fala, né, de aprendizagem significativa, a gente precisa lembrar que a aprendizagem significativa ela é uma das ferramentas, né, das metodologias ativas de ensino-aprendizagem que, na grande maioria das vezes, relacionam a forma como nós vamos aplicar um ensinamento, né, e a maneira, as variadas maneiras como um aluno pode absorver conhecimento a partir da nossa inserção, né, naquela atividade. Quando a gente fala de ensino-aprendizagem através das metodologias ativas, nós não estamos dizendo que a forma tradicional de educação precisa ser repelida. O que nós estamos tratando é de que nós precisamos melhorar as nossas habilidades, né, para que a instrução, para que a formação, né, para que a maneira como se ensina e como se aprende seja melhor aproveitada. Tá? Então, as teorias, né, das metodologias ativas já têm mais de 60 anos, né? Elas não são coisas novas, mas sempre muito
repudiadas, né, pelas instâncias que prezam, né, pela educação formal, tradicional. E aí a gente pega esse movimento, né, do que é a, a educação ativa e migra para um momento ímpar, né, na história da humanidade, que começa o ano passado, em 2020, que é a necessidade de reorganização de estratégias educacionais relacionadas à formação de crianças e adolescentes e à formação de adultos. Tá? Então, impreterivelmente, todos os professores do planeta tiveram que iniciar a absorção de conhecimentos sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Alguns com maior dificuldade, outros com mais habilidade, né, com mais agilidade. Quando a gente vai, né, especificamente para a condição da discussão da teoria da aprendizagem significativa, a gente relaciona imediatamente com a teoria do David Altshuler, onde ele coloca que a aprendizagem ela ocorre por meio do relacionamento entre conhecimento prévio, né, a gente já tem uma bagagem de conhecimentos, mesmo quando você é criança, tá, você já tem uma base de conhecimentos, porque a aprendizagem significativa, ela começa depois do nascimento. Tá? Quando o bebê nasce, e ainda, por vezes, está ali no ambiente, né, do pós-parto, todos nós temos a impressão, né, e a crença de que aquele bebê é quase que um ser inanimado ainda. Né? Ele não tem percepções. E aí é onde está o engano, porque o indivíduo, né, o ser humano, ele inicia a captação, os registros, né, de aprendizagem a partir do momento em que ele nasce. Tá? Ele usa os instintos, mas usa também a observação, né, para ir registrando conhecimentos. Tá? Então, toda a aprendizagem, né, está relacionada aos conhecimentos prévios e aos conhecimentos novos, né? E aí, com isso, a gente transforma os conhecimentos mais antigos, dando a eles uma nova roupagem, né? Com isso, a gente vai ampliando conhecimentos e dando significado, né? Trazendo significado para os novos aprendizados, vinculando aquilo à nossa realidade. Tá? Então, assim que a gente percebe, né, o que significa aprender de forma significativa, a gente consegue alterar, né, substancialmente a nossa forma de ensinar e diretamente a forma de absorção de conhecimento de crianças e adolescentes. Tá? No nosso caso aqui, as crianças do 4º ano. Né? Assim, quando você vai começar uma conversa com crianças, né, sobre um novo conceito, uma nova aprendizagem, né, um assunto diferente, você precisa, algumas vezes, fazer um exercício pessoal. Tá? Você precisa pensar em alguma coisa que você aprendeu há muito tempo. Uma coisa que você aprendeu, por exemplo, quando você era criança. E o que você aprendeu e como você aprendeu. Tá? E aí você precisa elaborar isso para você contar para a turma. Né? Contar para os seus alunos, para os seus estudantes. Tá? Como que aquilo aconteceu. Nesse movimento, você consegue, né, dar significado a uma forma de aprendizagem. Tá? Então, quando a gente faz esse movimento, deixa eu lançar aqui o PowerPoint, e aí a gente já vai dando uma olhadinha.
Estão conseguindo ver? Sim, professora. Ok? Ah, tá ótimo. Então. Bom, quando a gente consegue, né, fazer... Quando a gente consegue, né, fazer esse movimento de dar significado a alguma coisa que a gente vai ensinar, tá? A gente nomeia isso como aprendizagem ativa, tá? Que né, um processo que ajuda a compor o deslocamento da perspectiva de ser professor, né, para a perspectiva do ser aluno, tá? Nesse momento, quando se trata, né, do processo de aprendizagem ativa, o professor deixa de ser professor, tá? A gente sai dessa roupa, né, que a gente veste quando chega na porta da escola, e aí a gente transforma isso num outro movimento de se vestir, que é o professor ou o facilitador, tá? O facilitador das ideias, o facilitador do conhecimento, o facilitador do debate, né? Onde todo mundo vai aprender um com o outro, tá? Então, quando a gente coloca, não é? Desculpa, gente, eu vou desligar aqui o celular. Quando a gente coloca a sala de aula, né, como um espaço de aprendizagem coletiva, tá? E aí é independente desse espaço ser presencial ou desse espaço ser remoto, né? Que é o modelo que nós estamos usando agora, que é via internet, tá? Nós precisamos trabalhar de forma a que a criança não... Ela sabe que ela está na frente de um computador, mas ela vai entrar na viagem com a gente, entendeu? E esquecer que ela está na frente de um computador. Né? Então, esse movimento ele é possível em qualquer espaço, seja no virtual ou no presencial, desde que você, né, como um facilitador, possa conduzir bem essa condição. Tá? Então, quando a gente fala, né, que é um tempo muito antigo já, que discute-se a questão das metodologias ativas e da aprendizagem ativa, eu trouxe aqui, ó, os primeiros produtos, né, que é a teoria do Ausubel, que começa lá em 1978, né, e vem sendo atualizada ao longo do tempo por muitos autores, né. E esse, né, processo passa por uma discussão muito interessante, que é você introduzir o novo conteúdo, né, a nova informação, você trabalhar, né, com um processo que nós chamamos da ancoragem, tá? Que é o que é o assunto que eu vou tratar e tudo o que é necessário saber sobre aquele assunto. Tá? Então, se eu vou apresentar um conteúdo sobre os planetas, né? E o que é a teoria do descobrimento de planetas que é desenvolvida pelo mundo inteiro e capitaneado pela NASA. Tá? Então, eu vou falar do sistema solar, eu vou apresentar os planetas, né? Eu vou identificar cada um dos planetas e quais são as suas características, eu vou falar das agências, né, internacionais que existem para trabalhar, né, a questão do universo. Eu vou localizar a criança. Eu vou trazer conhecimentos novos que vão ancorar aquela nova informação que eu estou tentando transmitir. Mas eu não vou fazer isso de uma forma eu digo, você escuta.
tá? É uma troca. Então, o que eles sabem sobre os planetas? O que eles sabem sobre o universo? O que eles sabem sobre as constelações estelares? Né? Tudo que a gente puder agregar, né, de conhecimentos teóricos e conhecimentos de bagagem, né, individual, tem que ser aproveitado. Isso é o que a gente chama de ancoragem, certo? Que é a forma como eu vou ajudar as crianças ou os adolescentes ou os adultos a se localizar dentro de um conteúdo, certo? Quando a gente está na sala de aula, com quadro de giz, é muito fácil, porque a gente vai desenhando coisas no quadro, né? Vai agrupando as ideias, né? Vai trabalhando os conteúdos significativos individuais. Quando a gente não pode fazer isso via quadro negro, e agora temos que fazer uso da internet, a gente pede para a criança ou para o indivíduo, né, não interessa qual a idade dele, que ele coloque isso em palavras, ou que ele coloque isso em frases, ou que ele coloque isso em desenho, e apresente ali na tela para todo mundo ver. Inclusive, a gente tem até que ensinar, às vezes, a criança a fazer esse compartilhamento aqui, né, para que eles também apresentem suas ideias, né, e o como está sendo absorvido aquilo que nós estamos ancorando como conhecimento. Tá? E aí a gente passa para o conhecimento, que é a transferência, né, do saber do professor, do facilitador, para o indivíduo que vai absorver a informação. Tá? Então, toda a teoria explicada de forma mais lúdica, mais líquida, né? Para que a criança absorva e consiga trabalhar isso, né? Com conteúdo fixado, tá? Qual que é, né, a orientação para que a gente ajude na ancoragem e na absorção de conhecimento? Aulas que não sejam longas. Tá? Então, as metodologias ativas, elas são trabalhadas com a contagem de tempo. Tá? Então, no aprofundamento de estudos, a gente trabalha com a fundamentação de que a cada 20 minutos o professor precisa mudar a condição de trabalho que ele está desenvolvendo naquele momento. Tá? Então, você passa no máximo 20 minutos para transmitir a nova informação. Né? Ó, hoje a gente vai estudar tal coisa, é isso aqui, tal, tal, tal. Mais 20 minutos de ancoragem, mais 20 minutos para medir o conhecimento. Tá? Então, a técnica faz com que você consiga sucesso no processo de aprendizagem significativa, né, a partir do movimento que você faz de tempo, de controle de tempo, para que a criança não fique cansada. Tá? A aula precisa ser divertida na medida, né, objetiva na medida, tá? E produtiva na medida, para que ninguém fique exausto no final da manhã, né? Ou no final do período de aula, tá? Trouxe aqui também a galera, né, que é a cofundadora, né, do que significa aprendizagem significativa, tá? Cada um no seu tempo, né, trouxe para nós a possibilidade de compreensão teórica do que significa aprendizagem significativa. Tá? O Dewey, Paulo Freire, o Novak e o Carl Rogers, né, mostraram para nós a importância da gente superar
não é? Sem perder o que significa educação tradicional e abrir um leque, né, maior para que a gente entenda que o verdadeiro objeto, né, do ensino-aprendizagem é o aluno, é o estudante. Tá? Então, esse estudante é que precisa ser motivado, é esse estudante que precisa ser cuidado, né, para que a gente leve a pessoa, tendo suporte dela, ela ser a protagonista da sua própria aprendizagem, e ela dê sequência aos estudos. Né? Então, trazer dentro do que a gente possa, não é, qualificar a aula, né, dentro de uma condição onde a gente precisa mudar nosso papel, né, sair daquela postura professoral e aí melhorar as relações, não é, com esse alunado, dando uma nova roupagem ao que é a nossa aula. Tá? Então, a gente vai usar, né, os nossos entendimentos dos conhecimentos prévios do que o aluno já tem. Como professores, né, nós precisamos assumir esse papel de facilitador, o papel de mediador, que é diferente, tá? Eu ser facilitador é eu ajudar a trazer o novo conhecimento e tratar de fazer com que aquilo seja bom, sabe? Seja prazeroso para quem vai receber a informação lá do outro lado. Né? Quando eu faço o papel de mediador, eu estou fazendo a ancoragem do conhecimento, mas eu estou deixando um canal de abertura para que o discente, né, para que o nosso aluninho também fale, entendeu? E aí, nesse momento, eu sou o mediador, porque aí eu faço a pergunta, eu meio que encaminho, né, a resposta, faço as minhas anotações, para depois abrir, não o papel de desafiador, né? E aí, quem mais quer falar alguma coisa? O fulano acabou de dizer tal coisa. Alguém sabe mais um pouquinho sobre esse assunto? Né? Criar um ambiente propício para compartilhamento das ideias, do coletivo, tá? Fazer com que a criança perca a timidez, né? Se esconda atrás da câmera desligada, né? Fica lá a aula inteira com câmera e áudio desligado, tá? Então você tem que ativar, né, todo mundo para falar alguma coisa, para se colocar, tá? E aí a gente pega para a condição da aprendizagem, né? A gente usa as teorias do Nova, do Freire, né? No que é a atividade de participação e de reflexão, tá? Do que aquela criança compreendeu sobre o conteúdo que foi lançado para ele, né? O conteúdo em pílulas, tá? Em doses pequenas que vão ajudá-lo a absorver melhor o conhecimento. Por vezes, você vai ter que dividir o conteúdo em mais aulas para que você consiga alcançar todas as crianças. Tá? E aí também, assim, dá um feedback, né? O professor fornecer para o grupo informações sobre o que foi construído a partir daquele debate, daquela discussão, né? E saber deles se deu certo, se entendeu, né? Se tem alguma dúvida, quem não falou nada, você vai lá e dá uma mexidinha, né? Uma catucadinha para a pessoa se soltar um pouco, tá? Então, metodologias ativas passa por um conhecimento prévio, inclusive teórico, né? Que está pautado na formação tradicional do professor, que é conhecer as teorias da educação.
que é conhecer as teorias das metodologias ativas, que é conhecer os documentos e as orientações de como é que se transforma uma aula remota num momento de satisfação para as pessoas. Né? Não temos mais como lastimar. É cruel isso, mas nós não temos mais como lastimar. Nós precisamos ajudar as crianças a seguir, né? A sair da letargia e da tristeza e dar continuidade. Tá? Então, quando a gente trata, né, do tema da aprendizagem significativa, é como se existisse uma chave. E essa chave, ela liga, né, algumas questões, tá? Ela liga as nossas habilidades de trabalho em equipe e a gente precisa ajudar a criança também a ligar a chavinha. A gente precisa ligar a chave, né, do desenvolvimento holístico, tá? Que é o entendimento de que cada pessoa tem um tempo de desenvolvimento, de maturidade, e que há necessidade de que a gente respeite, não é, esse tempo individual, tá? Cuidando daqueles que têm maior dificuldade. Então, você vai observar a criança no todo, né? Ainda que à distância. Tá? Ainda que à distância. Na sala de aula isso é bem mais fácil, né? Também, né, nesse mesmo movimento, desenvolvimento das nossas habilidades de lógica e de resolução de problemas, né? Então, tem que usar, né, todas as nossas habilidades o tempo inteiro. Já fazia isso antes na sala de aula, terá que fazer também nesse espaço virtual. Ter habilidades argumentativas, tá? O professor precisa estar antenado, prestando atenção em todo mundo, o movimento inteiro. Por isso que na aprendizagem significativa, a gente pede que todas as crianças estejam com a câmera ligada. Não precisa o áudio estar ligado, a câmera precisa estar ligada, porque você vai estar com todas as crianças na sua tela e você vai estar atento para todos os rostinhos. Tá? E usando os argumentos, né, de movimento do que é a sala de aula no modo, né, no modo virtual. Tá? E ainda ter senso crítico, né, de saber até onde ir com a sua fala, né, com a sua voz, com a sua fisionomia, para que a criança não fique desestimulada. Tá? Às vezes você está dando a aula e você desliga a câmera para você quando falar, para não cair a chamada, qualquer coisa assim. Quando você não está na tela, você está desmobilizando o grupo. Tá? Então, o Nova fala muito sobre isso, sobre a nossa presença, né? Sobre a nossa postura diante da sala, né? Diante da classe. Né, e o quanto isso precisa ser significativo, né, para a criança, para o adolescente, tá? Ainda nas estratégias, né? Quando a gente trabalha, com desenvolvimento dos conteúdos nas metodologias ativas, a gente tem uma percepção importante, né, que algumas pessoas não concordam, mas é uma teoria que nos apresenta qual é a potencialidade do ensino e aprendizagem quando não é significativo, tá? E como a gente pode corrigir isso, né, trabalhando de uma maneira diferente. Tá? Então, o Gleiser, ele fala, né, num artigo que ele publicou em 2017, que nós aprendemos 10% de um conteúdo, né, de um assunto, quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos,
50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos, né, e 95% quando ensinamos aos outros. Tá? Então, acho que todo mundo aqui deve ter tido alguém na família que, quando era criança, você foi pedir uma explicação e a pessoa respondeu assim: ai, eu não sei sobre isso. Você pode me explicar? Instintivamente, a pessoa não fez isso porque ela era expert nas metodologias ativas. Ela fez, às vezes, de forma inocente para que a criança trouxesse, né, o que aprendeu na sala de aula para a luz, né? E aí talvez a gente consiga explicar alguma coisa para aquela criança sobre o assunto. Nas teorias de ensino-aprendizagem, isso é alterado, né, a partir do movimento que é feito de forma individual ou de forma coletiva. Tá? O que o Gleiser diz, né, a respeito disso? Que a boa educação é aquela onde o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes. Aí fica a pergunta: o que é qualidade da educação? Né? Todo mundo já deve ter visto aquelas salas de aula do mundo subdesenvolvido, da África, né? Que a escola é de barro, que o quadro negro não tem, né? Ou quando tem é muito rústico, ou a sala de aula não tem mesas e nem carteiras, ou a criança não tem roupa, ou não tem sapato. São várias as situações, né, que fazem com que a escola seja olhada como um ambiente que precisa ter uma boníssima estrutura física, né, e professores de excelência, que é para que essa educação seja considerada de boa qualidade. E, na verdade, não é. Né? Na verdade, o que é a escola de qualidade é a escola que consegue fazer com que os seus estudantes absorvam conhecimento, que esse conhecimento seja possível, né, ou passível de ser fixado, e fixado de uma maneira que seja para o desenvolvimento, e não só para o cumprimento de metas, né, de um plano estadual, nacional ou municipal de educação. Tá? Então, quando a gente junta, né, as teorias da aprendizagem ativa com teorias que fazem a correlação sobre aprendizagem, né, e a gente presencia a mudança, né, do que significa a crença da educação formal ser a melhor, o novo agregar, não é, do trabalhar em equipe, mas não é trabalhar em equipe professoral, é trabalhar em equipe professor e estudante, né, e aí abrir isso para um conjunto de pessoas, né, e transformar o que era passivo, que é eu ensino e você aprende, em ativo. Nós aprendemos, nós construímos, nós vamos fazer o espaço do conhecimento nesse assunto. Tá? Acho que aqui no grupo várias pessoas já foram meus alunos e eu trabalho o tempo inteiro utilizando as metodologias ativas e, em especial, né, a aprendizagem significativa. Por quê? Porque todas as teorias, elas precisam estar relacionadas à nossa prática, a nossa prática relacionada à prática dos alunos, né, e o conhecimento tem que ir sendo absorvido de uma forma em ciclos, né, para que a gente dê conta de
agregar, né, para que a gente dê conta de transformar o indivíduo, tá, para o conhecimento. Então, os debates, né, o comportamento ativo, a produção do conhecimento coletivo, o desenvolvimento das habilidades, tanto as nossas, né, quanto a dos alunos, e o desenvolvimento de uma coisa muito importante no que o aprendizado, em especial para crianças, que é a autoestima. Então, o uso de palavras que precisa ser muito medido. Quando você está falando e você percebe que vai sair uma palavra que não é adequada ao ambiente ou que ela pode causar, né, algum tipo de ofensa, desmobilizar sua turma em alguma situação, tal, segura um pouquinho e refaça a frase mentalmente antes de falar, tá? Nesse ciclo de aprendizagem ativa, as palavras têm que ser sempre positivas, tá? Então, a gente evita usar não, talvez, pode ser, tá? Seja sempre afirmativo, positivo. E se você não souber a resposta, você diga, neste momento, não posso lhe responder. Usou a palavra não. Mas amanhã, ou na nossa próxima aula, eu trarei a resposta sobre esse assunto. E se vira, entendeu? Vai atrás, traga conhecimento para quem fez a solicitação, né? Lembrando aquilo, tá? Então, ontem o fulano de tal fez a pergunta tal. Eu não tinha a resposta na hora, mas eu fui pesquisar e é isso aqui. E aí você vai trabalhar ali uns 3, 4 minutos para que a resposta seja satisfatória para quem fez a pergunta e traga conhecimento para o coletivo. Tá? No ciclo de aprendizagem ativa, né, quando a gente vai trabalhar a aprendizagem significativa, eu trouxe para vocês aqui a teoria do Mitre e do grupo de pesquisadores desse grupo, que trabalha as metodologias ativas no contexto da aprendizagem significativa sobre o indivíduo, tá? O facilitador. Então, ele lança perguntas no seu espaço, né, de discussão. Primeiro, quem é o docente e o que traz na sua bagagem? Né? Nós que somos professores, temos bagagem, né, de outras particularidades da nossa vida que fazem com que a gente seja um professor carismático ou não carismático, que seja um professor animado ou um professor mais tranquilinho, né, mais passivo, que faz com que a gente estimule a turma ou que a gente deixe a turma no morno, né? Só seguindo. Tá? Então, quem é o docente e o que ele traz na bagagem faz uma enorme diferença quando você vai trabalhar aprendizagem significativa com seus alunos. Então, é muito legal a gente ouvir de uma criança que ela entendeu o que a gente explicou, tá? E trouxe para ela um significado. Tá? Como ensinar é uma outra questão. Né? De que formas você vai ensinar? Como o estudante aprende é uma outra questão. Que às vezes a gente dá uma aula feliz da vida, acha que saiu ótima, vai embora todo satisfeito, e aí, quando chega lá na prova, só 3 meninos tiram nota boa, o resto não vai. Então, a dificuldade deles de entender precisa ser uma das nossas preocupações. Como contribuir para uma aprendizagem
permanente. A gente ensina para que o indivíduo absorva aquele conhecimento e que aquele conhecimento não seja só o decoreba para passar de ano. Tem que ser transformado em educação permanente, fixado o conhecimento, para o cara não esquecer nunca mais, entendeu? Lembrar daqui aquelas perguntas que nós sempre nos fizemos. Por que eu estou estudando física? Por que eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara? Ela vai servir para quê? Tá? E aí, lá na frente, um dia, você precisa e sabe fazer. Né? E aí você se lembra e remete seu pensamento imediatamente para aquela situação de aprendizagem que fixou. E como que a gente contribui na elaboração de mapas mentais, tá? A aprendizagem significativa, ela está diretamente relacionada aos mapas mentais que nós fazemos sobre determinadas situações ou conhecimentos e que fazem com que a gente fixe conhecimento sobre determinado assunto. Tá? Então, isso o Mitre traz para nós num texto bastante interessante, que é da área da saúde pública, que é da minha área, uma das minhas áreas de formação, onde a gente ensina, né, o indivíduo e a gente ajuda o indivíduo, o outro indivíduo, né, aprender a aprender, que passa por ensinar o indivíduo a ler, quando a gente alfabetiza, não é? E a escrever. E aí, quando a gente está no terceiro, no quarto ano, é a hora de aprender a aprender. Ler, não é? E entender o que leu. Tá? E aí, o facilitador, né, tem uma importância absoluta para que a criança consiga interpretar textos, que é aprender a conhecer, não é? E discutir o texto. Né? E aí a gente usa outras técnicas da metodologia ativa, que pode ser a roda de invertida, né? Uma turma lê um livrinho, e aí aquela turma de dentro discute, a turma de fora faz pergunta, e na outra versão, outro grupo vai para dentro e outro grupo pergunta. É maravilhosa essa condição, né, de ajudar a criança a aprender a conhecer um assunto. Depois, o aprender a fazer, né, porque tudo que se estuda é possível de ser transformado em realidade. Né? Então, se a gente está falando com elas sobre o Sol, as estrelas, os planetas, né, a Lua, todas as coisas que envolvem né, o sistema solar, o que nós vamos ensinar, não é, para que ela consiga fazer? Ela pode idealizar o planeta que ela quiser e mostrar para a turma na tela, ela pode fazer em desenho, ela pode fazer em bola de balão, ela pode fazer do jeito que ela quiser, né? Contanto que ela mostre para o grupo que houve aprendizagem. Tá? Nesses tempos, né, de pandemia, onde a gente está em ensino remoto, aprender a conviver é mais melindroso do que no pátio da escola, dentro da sala de aula, né? Que a gente, às vezes, chama as crianças para conversar sobre como é que se vive em comunidade. Tá? Na internet, a mesma forma. Ensinar o respeito, né? Ensinar a levantar a mão quando quiser falar, ensinar, né, algumas coisas sobre o espaço, né, de virtual, que é para além da educação, né? E aí você entra num outro movimento de ensinar a criança
se autoproteger, né? E depois a gente vai passar para o processo do aprender a ser, né? O aprender a ser o estudante do 4º ano que entendeu direitinho o que é o sistema solar, tá? Que sabe que está naquele ano, né, escolar, e que está ali em desenvolvimento, tá? Está ali sendo um estudante, não é? Motivado, sendo um estudante que compreende, né, aquilo que é o seu papel. Ele é o protagonista, tá? Então ele tem que aprender a ser o protagonista, né? Quem tem que ajudar nisso é o facilitador, tá? É o professor, né, com o papel de facilitador, tá? Para ele. Eu trouxe um mapa mental aqui, que tem na internet, vários jeitos, mas esse aqui era o mais simples, né, e que dá para você trabalhar, né, em cima dos conteúdos, tá, para suas aulas. Quando a gente vai trabalhar o ciclo de aprendizagem significativa, a gente precisa fazer os mapas mentais para cada conteúdo, tá? E aí você vai ficar pensando assim, ah, meu Deus, mais um trabalho, né? Não, não é, gente, não é mais um trabalho, tá? Minha vida inteira, eu sempre trabalhei com educação, em vários formatos, e na grande maioria das vezes, educação não formal. Quando a gente organiza as ideias a partir dos mapas mentais, a sua aula fica muito mais simples. O conteúdo que você vai transmitir está todo registrado ali em símbolos, tá? Em pequenas caixinhas ou em desenhos. Você faz o formato que você quiser, mas você se lembra de todos os passos, porque tem um caminho que precisa ser seguido, tá? Então, vai partir do tema, qual é a abertura disso, o que justifica aquele momento de ensino-aprendizagem, né? Por que a gente faz, qual é o contexto, qual é o problema, nosso case, né? O que tem no nosso processo de trabalho, qual é a nossa condição, né, de discussão, que textos a gente vai usar, tá? Qual é o impacto e resultados esperados, né? E aí, dentro desse tema, quem é o nosso referencial bibliográfico, que aí as citações, né? E aqui ele bota um exemplo muito engraçado, que é o Steve Jobs, a mamãe, o autismo, né? O que tem a ver essas pessoas ou essas citações com o nosso tema, tá? A gente vai, né, para o fechamento, tá? Trazendo uma coisa emocionante, né? Fazendo uma conclusão e deixando os contatos, né, no caso nosso, como professores, para a criança tirar dúvidas se ela precisar. Isso se faz no primeiro dia, então, quando você vai fazer os mapas mentais, você talvez não precise mais desse movimento, tá? O algo emocionante no fechamento de uma atividade, né, da aprendizagem significativa está sempre relacionado a um trabalho individual, tá? Que precisa ser feito pelo indivíduo, tá? Pelo nosso estudante. Ou a gente pode transformar esse momento em um momento lúdico. Existem vários filminhos, várias histórias, não é? Livrinhos de história que podem estar relacionados ao tema que você está trabalhando, e que precisa, ele é o mecanismo que vai dar sustentabilidade ao conhecimento. Ele é exatamente a condição da aprendizagem significativa, entendeu? E aí tem que fazer bem amarradinho, sabe? A aula daquelas bem cuidadinha, que você procura o filminho que exatamente vai tratar do assunto,
Tem que pensar que a criança não tem paciência para filmes longos, então a gente trabalha no movimento de que os filminhos não podem passar de 10 minutos, tem que ser até 10 minutos. Quanto menos minutos, melhor, desde que ele esteja diretamente relacionado ao tema da sua aula, tá? Ao tema do conteúdo que você está, né, administrando ali como facilitador. Fazer com que a relação do conteúdo e aquele pregadorzinho de roupa, né, que vai ficar fixado no conhecimento, sejam relacionados com o que você coloca como o fechamento, tá? A amarração daquele conteúdo. Deixar o canal sempre aberto, para que se a criança tem alguma dúvida, né, ela volte a falar com você sobre o assunto. Então, falar mesmo assim, olha, se você ficar com alguma dúvida, você anota no papel e na próxima aula a gente separa 5 minutos, 10 minutos só para isso. Tá? E aí você ganha tempo depois, né, no restante do conteúdo, ok? Trouxe 2 exemplos para vocês de mapas mentais para fixação de conhecimento, tá? Então, trouxe da minha realidade, né, de coisas que eu trabalho, tá? Então, aqui, neste mapa, está a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, tá? Com todas as suas áreas de interface, com todas as populações que precisam ser trabalhadas, com todas as áreas que necessariamente devem dar sustentabilidade, né, às políticas públicas e à vida das mulheres. Tá? Então, se você olhar aqui, tem pequenos conteúdos que fazem interface uns com os outros, né, e que trazem para a gente micropolíticas que vão sendo desenvolvidas para que o contexto de saúde da mulher no Brasil seja atendido de formas equitativas, tá? Equilibradas, né? Para que nada fique de fora. Tá? E aí sempre espaços brancos, né? Espacinhos para caber mais coisas, sabe? Se precisar. E aí eu trouxe aqui para vocês o mapa conceitual da minha tese de doutorado. E eu desenvolvi ele ao longo de vários meses, tá? É muito interessante porque a gente lá na Fiocruz, no doutorado, a gente tem uma disciplina que reúne todo mundo que está fazendo doutorado lá numa mesma sala de aula, tá? Um professor que dá aula para nós durante 4 anos, toda semana, que é para você não fugir do doutorado, né? Então, eles criaram essa disciplina, ela tem crédito todo semestre, entendeu? Para você ter que fazer a danada da disciplina mesmo, os 4 anos, que é a forma de segurar a galera indo na Fiocruz, né? Então, eu sentava numa parte lá do auditório com a mesma turma, os conhecidos, né? Que a gente vai fazendo nos nossos grupos de estudos, e eu sentava num lugar onde sentava uma colega do lado, um colega um outro atrás ali e tal. E eu tinha uma colega que ela ficava olhando o tempo todo, que é o professor falando e eu fazendo essa bolinha. Eu fazia várias bolinhas e escrevendo. Entendeu? Ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí ela um dia perguntou assim, o que é essa sua bolinha, hein? Eu falei, isso aqui vai ser minha tese de doutorado. Como assim? Aí eu fiquei explicando para ela, né, o que eu estava pensando ali e tal. Que aqui estão todos os modelos explicativos do que é violência contra mulheres e meninas, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. E a minha tese de doutorado é sobre redes de atenção às mulheres em situação de violência, só que com uma particularidade, violência sexual. Então, como é que eu teria que organizar minha tese para eu conseguir falar de todas as questões?
Tá? E aí as questões se apresentam de fora para dentro. Então eu tinha que fazer um mapa mental, né, com a condição de poder explicar isso, né, de forma significativa para uma criança ou para um médico adulto, velho, tá, que já trabalha com isso há muito tempo, né? E aí eu consegui fazer isso, eu consegui fazer esse desenho, né, que ele é autoexplicativo, tá? Então ele é um mapa mental para mim. Ele está carregado das fundamentações teóricas, né? Ele está carregado das legislações, ele está carregado do que é, né, o conhecimento e da prática, tá? E aí vai fechando, circulando, 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 até chegar nas mulheres e meninas, no acesso que elas têm aos serviços e no direito que elas têm ao serviço. Né? E aí eu fiz o teste. Foi muito interessante, porque eu fui trabalhar na Paraíba com um pessoal que trabalha, né, enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, que eu trabalho com essas coisas a vida inteira, e era uma capacitação para profissionais de rede de atendimento, tá? Então, são 300 pessoas, um monte de sala de aula, vários professores espalhados em todos os lugares, falando sobre violência sexual. Acontece que, vocês sabem, obviamente, que a gente que trabalha com esses temas usa termos e assuntos, né, e vídeos e imagens muito pesadas. Não é espaço para crianças, né, estarem presenciando esse tipo de trabalho. Só que os professores, os profissionais de saúde, os assistentes sociais do município, alguns deles não tinham com quem deixar as crianças. Aí a gente articulou lá, uma professora ficou com um grupo de crianças mais pequenas e eu fiquei com crianças com faixa etária de 10 anos para cima. Fiquei com acho que umas 8 crianças. O que eu vou falar com elas? Vamos falar de gênero e sexualidade, de forma lúdica. Aí chamamos, brinquei ali, conversei e tal, falei, ó, à tarde, alguém pode trazer um livro de ciências para mim? Ou um livro de biologia que tenha o aparelho sexual, o aparelho reprodutivo masculino e feminino? Aí um menininho levantou a mão e falou que trazia. Tá, beleza, trouxe. Eu dei aula de gênero e sexualidade para eles, mostrando o aparelho, mostrava o outro, explicava. Porque o que eu queria, onde eu queria chegar? Eu queria chegar no movimento em que a criança precisa conhecer seu corpo e a criança precisa saber o que pode e o que não pode acontecer com seu corpo a partir do contato com outra pessoa. Eu queria que eles entendessem que o cuidado com o corpo passa pela saúde desse corpo. E aí chegar, né, na sexualidade para falar de doenças sexualmente transmissíveis, que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, para falar de HIV, para falar de AIDS. Tá? E, por fim, eu queria falar com eles de gênero e sexualidade para chegar no assunto maternidade e paternidade adolescente. Né? As questões que envolvem esse assunto, as questões que levam para alguns problemas, né? Na infância, ou no fim da infância, ou na adolescência. Tá? E aí foi muito legal, porque o mapa mental, eu mostrei este mesmo para eles. Só que para eles eu expliquei de uma maneira muito fácil e levando eles para a conversa, entendeu? O outro menino perguntava assim para mim, mas tia, e quando eu crescer, se eu quiser ter filho, porque eu falei muito do uso de preservativos,
eu vou ter que usar, eu tiro a camisinha ou eu continuo com a camisinha? Né? Aí você tem que explicar que tem que tirar a camisinha, né? E aí você vai explicar de que jeito? Tá? Para um camaradinha de 10 anos de idade. Né? Com honestidade, mas com muito cuidado para não causar uma difícil, né? E falar da violência sexual contra crianças e adolescentes, de forma que eles entendessem que isso é um problema mundial, que isso é um problema do Brasil, que isso era um problema da Paraíba, que isso era um problema de Campina Grande, e que eles precisavam se cuidar, e que eles precisavam se proteger. Tá? Então, o mapa mental e a aprendizagem significativa estão intimamente relacionados. Né? Quando a gente faz isso, a gente se mantém, né, em constante aprendizado, e aí o Leonardo da Vinci já falava isso, né, que aprender é a única coisa da qual a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Tá? Então, é essa a forma, né, e a fórmula que a gente pode fazer uso, né, para trabalhar as questões de ensino-aprendizagem de uma maneira mais próxima do indivíduo. Né? Na pirâmide do Gleiser ainda, né, quando ele fala do como a gente aprende as coisas, há uma preocupação, não é, naquilo que é a aprendizagem a partir dos 70%. Tá? Até os 50% a gente vê, lê, não é? E ouve, tá? E absorve bastante coisa. Mas a partir dos 70%, quando a gente discute com outras pessoas, quando a gente faz alguma coisa naquele sentido, quando a gente ensina os outros, há uma alteração importante, não é? No que significa aprender. Tá? O Gleiser fala que a boa educação, né, é aquela que o professor pede para os seus alunos, né, pensarem e eles se dedicam a promover um diálogo para a compreensão. Né? E aí, quando ele fala para o crescimento dos estudantes, a gente às vezes pode pensar assim, mas eu não tenho obrigação de ficar simulando o tempo todo, fazendo o fulaninho que está enterrado no sono dele atrás do computador, para ele vir para a minha aula, para ele, né, se ativar, melhorar, tá? Então, ferramentas. A sala de aula invertida, né? Para construir conhecimento. Como é que a gente constrói conhecimento em casa? Tá? A partir daquilo que a gente trabalhou com a criança, fazer com que ela transmita esse conhecimento para outras pessoas da família. Então, a gente dar aula de gênero e sexualidade para os meninos do ensino médio e pedir a eles que façam uma conversa com alguém da família sobre gênero e sexualidade e traga o retorno para a gente. Tá? E aí eu falo isso porque eu trabalho dessa forma com os meninos no IF. E aí é muito interessante, porque as respostas que vêm na aula seguinte, elas são ótimas. A gente tira uma parte da aula para momento de diversão. Quais foram as respostas das famílias? O que disse sua tia? Aí quem falou com a tia, levanta a mãozinha e conta, e aí todo mundo ri, aí o outro fala, tá. Aí o menino fala sobre gays, lésbicas, travestis, transexuais, o avô dele durante quase uma hora. Aí ele fala assim, gente, mas foi muito interessante, porque eu fiquei lá falando a tarde inteira para o meu avô. Aí quando eu acabei, ele falou assim para mim, eu já sabia disso há muito tempo.
Vocês é que não sabem de nada. Entendeu? Então, a forma, né, como a gente ajuda o indivíduo a construir conhecimento, ela precisa ser diferenciada. Ele realmente tem que absorver o conhecimento, tem que ter significado para ele, né? Ele precisa, nesse movimento, né, de trabalhar com as crianças, ele vai construir conhecimento, né? E a partir dessa construção de conhecimento, ele pode ajudar a ampliar, né, a transferir esse conhecimento, tá? E aí é a hora que a gente trabalha com eles uma outra condição da metodologia, né, ativa, que é a aprendizagem baseada em projetos, né? Só que os projetos têm que ser significativos, tá? Como nós vamos transformar tudo isso que nós aprendemos em pequenos projetos? Então, pequenos projetos é você ajudar as crianças todas, por exemplo, a construir uma história em quadrinhos sobre determinado assunto. Tá? Quem fica com qual parte, como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo, quem desenha o quê, como é que nós vamos juntar isso tudo, como é que nós vamos transformar isso numa história em quadrinhos, numa revistinha em quadrinhos, ou um filminho, como é que vai ser isso? Tá? Trazer um filmezinho sobre um determinado assunto e, a partir disso, pedir para eles todos construírem um objeto que está no filme, né? Então, as metodologias ativas, elas vão se alinhando, tá? Todas as técnicas, todas as ferramentas vão se alinhando para que a gente construa uma nova capacidade, né? Uma nova habilidade de trabalhar como mediador de conhecimentos para crianças e adolescentes. Tá? Por fim, né, o processo de metodologias ativas e aprendizagem significativa, ele, ele tem uma dependência, né, muito grande dos conhecimentos que o professor absorve nessas áreas. Tá? Então, assim, é importante que se use, né, as metodologias ativas, mas com conhecimento, tá? Não como experimentação. Né? Buscar estudar, né? Então, assim, buscar livros sobre isso, artigos sobre isso, né? Se lembrar que antes de preparar uma aula, você precisa organizar todas as ferramentas. Tá? Precisa ler qual a teoria da metodologia ativa e, em especial, né, da aprendizagem significativa, será utilizada para aquele conteúdo. Tá? Num primeiro momento, pode parecer que vai acumular mais leituras, mais trabalho, mas com o passar do tempo, você rapidamente vai achar qual é o artigo bom, qual é o autor legal, entendeu? E qual é o conteúdo interessante que você vai aplicar naquela aula. Tá? É muito interessante que, se vocês puderem, gravem as suas aulas, as suas próprias aulas, tá? Não para você distribuir para o aluno assistir depois, mas para você mesmo, para você assistir sua aula e ver onde você precisa melhorar, que conteúdo ficou faltando ainda, calcular o tempo para cada parte, né, da sua condição de aprendizado ali e da absorção do conhecimento para as crianças, tá? E lembrar sempre que professor é pesquisador, e que na função de facilitador e mediador, né, dentro da sala de aula, seja ela presencial ou virtual, você está reunindo as 4 condições. Tá? Então, trabalhe isso, desenvolva isso, né, e promova
o melhor que você possa, né, para o alunado. É importante isso, para que a criança se sinta cuidada. Assim, na sala de aula, algumas delas, às vezes, se sentem menosprezadas, né, se sentem desprestigiadas. Na internet, isso aí se potencializa para valer. Então, a gente tem uma oportunidade de cuidar, né, dos nossos menininhos e menininhas num outro movimento. Tá? É isso, e eu fico à disposição aí do grupo para a gente continuar na conversa, né, que até agora foi só informação. Muito obrigada. Ana, seu áudio está desligado. Meu áudio? Da Ana, que é ela que vai dar continuidade agora. Boa tarde a todos os participantes. Para quem não me conhece, sou a professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Corumbá e no momento estou atuando como assessora técnica na Secretaria Municipal de Educação. Bom, não poderia deixar de agradecer a explanação da professora Cláudia Araújo, sua fala sempre tão precisa e necessária, né? Hoje, precisamente, sobre aprendizagens significativas, né? Uma discussão muito necessária e importante como contribuição para a prática dos nossos professores, né? Como a professora Cláudia havia comentado, né? O estudo, ele é constante, né? E aí, acabamos, né, querendo ou não, identificando com um autor ou outro, e para os nossos estudos e, consequentemente, nossa prática de ensino. Também fui aluna da professora no mestrado em educação aqui de Corumbá, e não poderia deixar de dizer, né, que sou admiradora do seu trabalho, tá? Bom, voltando para a sua fala com relação às aprendizagens significativas, eu até destaquei um trecho de uma reportagem que fala que é necessária, né, essa situação de ensino potencialmente significativa, como você havia comentado, planejada, né, pelo professor, porque tudo perpassa por um planejamento, e que leva também em conta o contexto no qual o estudante está inserido, né? E principalmente o uso social daquele objeto a ser compreendido, apreendido, né? Aí vem aquela questão, né? É valorizar aquilo, o que o aluno pensa sobre determinado assunto, né? O que ele sabe, que é o conhecimento prévio, tão comentado, né? E principalmente por que preciso aprender? Qual é a prática, né, que eu farei desse aprendizado no meu cotidiano, nas minhas práticas sociais? Então, agradecer muito a sua fala, foi muito pertinente, né, muito importante para a formação dos professores. E agora, nesse momento, abriremos para algumas perguntas dos professores, professoras, tá? Então, eu vou pedir, por gentileza, para os professores, né, que queiram fazer alguma pergunta, tem uma ferramenta no Meet, levantar a mão. Está bem abaixo, para aqueles professores que queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E obrigada, professora Cláudia, mais uma vez. Obrigada a vocês. Suas ordens. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema, alguma dúvida? Nada. Oi, Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? diga. Vamos aguardar os professores manifestarem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. A professora
Oi, professora, desculpa, gostaria de falar alguma coisa? Aqui, Rosa Maria colocou aqui. Pena não termos recursos para uma boa metodologia ativa online na zona rural e mesmo na cidade. Os pais não possuem internet suficiente para o feedback. Vídeos são ótimos. A maioria dos pais pagam o plano de R$ 10 semanais. Sonhamos um dia chegar lá. É verdade, a gente passa por questões aqui que não nos favorecem, né? Mas quando a gente organiza a aula antes, a gente pode, às vezes, baixar o filminho de uma forma muito mais leve, né? E a gente manda para eles, entendeu? A gente não faz eles irem procurar na internet, né? A gente já faz o envio logo do conteúdo para facilitar essa situação, né? Tá? Então, assim, hoje a aula é sobre tal assunto. Então, olha, eu mandei um filminho para vocês, ele dura 3 minutos, tá? Tá no celular, já mandei para o celular. E aí, deu aula de manhã, e aí à tarde você vai lá e assiste o filminho. E faz suas anotações, entendeu? Tal, tal, tal. Você tem que criar ferramentas, né? E formas para que a gente penalize menos as crianças, né? Essa situação de internet em Corumbá, ela mata todos nós, todo dia. Mais alguma coisa? As professoras Maria de Fátima e Catarina Costa haviam levantado, sinalizado para alguma pergunta no início da live. Elas estão. Vocês gostariam de perguntar novamente? Maria de Fátima e Catarina Costa. Ou perguntar no chat, ou levantar a mão. Ambas as opções vocês podem perguntar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pois não. Professora Cláudia, essa metodologia do mapa mental, do mapa conceitual, a senhora acha que ela é aplicável para turmas do ensino fundamental, as crianças ou adolescentes produzirem esses mapas conceituais como ferramentas de avaliação? Olha, como ferramenta de avaliação, ela é interessante quando você quer, né, você deseja que a criança só apresente uma ideia, tá, sobre determinado assunto. Não serve para ela apresentar conhecimentos sobre o conteúdo ministrado. Então, assim, quando você vai fazer você dá uma aula sobre projetos, tá? E aí você ensina como é que faz o mapa mental para que a criança, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, aprenda a organizar as ideias. O mapa mental é isso, é um movimento interno de aprendizagem, né, onde você organiza as ideias. Tá? Então, a gente ensina mesmo crianças, tá, a fazer isso, para que ela dê conta de se organizar. Tá? Então, você vai ensinar a criança a plantar a semente de girassol. Tá? Então, qual é a ideia principal? É plantar girassol. Então, o que ela precisa para plantar girassol? Um potinho, né, para fazer a muda, terra, a semente, os adubos, água, uma pazinha, uma colher, alguma coisa para ser o coletor de terra, tá? Ela vai desenhar isso para você, todo desenhado, tá? As ideias dela, né? E aí, a partir desse desenho mental, aí você entra com a teoria junto com a criança. Tá? O que nós vamos ter que ler para saber qual que é a terra que é boa? O que nós vamos precisar ler para saber que tipo de adubo se usa para o desenvolvimento da mudinha do girassol?
com quantos meses nasce o botão da flor girassol? Tá? Então, são vários processos, né, que a gente ajuda no desenvolvimento do indivíduo a partir da ideia mental e do mapa mental que se faça para qualquer assunto. Ok? A professora Suelen levantou a mão também, Ana Paula. Suelen Monteiro. Sim, pois não. Tá, só um instante. O professor Sérgio gostaria de fazer as considerações finais, a sua fala, a sua pergunta, tudo certo? Tudo certo, obrigado. Foi respondido. Obrigada. Nada, muito obrigada pela participação. Professora Suelen Monteiro. Sandra Zabala. Olá. Suelen, desculpa. Boa Suelen tarde. Monteiro, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professoras. Professora Cláudia foi minha professora na graduação. Eu não vou colocar o vídeo porque a internet é muito complicada. Não tem problema. Assim, quando eu recebi a respeito da formação continuada, eu achei muito intrigante, né, o tema, né, abordado, aprendizagens significativas em tempos de pandemia, porque a aprendizagem em si, na rede municipal, ela já é muito difícil, né, pela falta de infraestrutura, né, às vezes até mesmo a capacitação de um professor, né, qualificado, que tem uma mão de obra muito boa, né, e assim, em disciplina de alunos, sala de aula lotada, o clima escolar como um todo, né, o calor, né, às vezes a criança ela não tem uma vestimenta boa, às vezes ela não tem uma condição de alimento boa na sua casa, até mesmo na escola às vezes também não tem. Então, assim, é um amaranhado todo, né, um contexto inteiro que a gente tem que entender e compreender para aí surgir, né, a aprendizagem. Você tem que compreender o seu aluno, você tem que compreender a condição dele fora de sala de aula, né, e dentro de sala de aula. Porque muitas das vezes a gente generaliza como um todo, é tudo igual, o aluno fulano de tal já faz rótulos, não quer aprender, não quer saber de nada, mas tem um contexto fora de dentro da sala de aula. Atualmente, eu sou professora de educação infantil, do pré-2, né, sendo mais específico. Sim. Então, eu tenho, assim, muitos questionamentos a respeito, né, de como a minha turminha anterior foi para o ensino fundamental, né, e de como a minha turminha agora, né, a turminha deste ano vai para esse ensino fundamental, porque muitas vezes o pré, ele é um apêndice mal estruturado da educação, do ensino infantil, né, é um apêndice mal estruturado para o ensino fundamental, que é muito complicado entender, porque às vezes alguns professores, eles querem que a criança já tenha noção de alfabetização na educação infantil para chegar no ensino fundamental mais ágil, mais eficaz, e a educação infantil acaba perdendo um pouco essa ludicidade, ela acaba perdendo um pouco essa significação, porque eu acredito que toda aula, ela tem que ter uma intencionalidade. Todo professor, quando ele está ali na frente de uma sala de aula, ele tem que ter uma intenção. Hoje a aula vai ser sobre formiga. Mas é um tema, né, banal, uma coisa sem sentido. Mas o que essa formiga pode ensinar, né, para as crianças? O que esse tema, né? Porque as crianças, elas têm uma mentalidade acima da nossa. Uma caneta, para mim, é uma caneta que eu uso para escrever. Mas para a criança é uma coisa, pode ser um avião, pode ser uma borboleta, pode ser a imaginação da criança, ela está acima do adulto. Então, muitas vezes, a gente não traz essa significação para a criança, porque muitas vezes também a gente não sabe, né? A gente vai para além dos significados imaginários, a gente vai estar só pelo objetivo real e concreto, né? Então, muitas vezes, a gente fica meio perdidos também nesse ensino remoto que, né, eu, no caso, com as minhas crianças, a maioria é os pais que têm celular, que têm, né, o meio eletrônico para passar essa informação. Então, também tem, assim, bastante dificuldade de ter realmente uma aprendizagem mais significativa por conta de todos, né, esses pequenos conflitos, né, de pais, assim, que não
não, às vezes não tem nem condição mesmo, não tem internet, né, de passar. Então, assim, foi muito interessante, né, esse mapa mental, né, de você saber o que, todo o seu planejamento, né, de um dia, ou de um mensal, quinzenal, bimestral, né, professora Cláudia. E eu achei muito interessante as abordagens, assim, né, sobre o como pode ser o ensino remoto, como ele pode ser significativo, porque para mim ele estava sendo um abismo muito grande, né, que já no presencial ele já era um pouco, eu tinha muita dificuldade, né, então hoje ele foi, assim, acho que a barreira ela foi quebrada um pouco, né, eu acho que foi muito importante eu ter assistido essa live, né, e de certa forma, tirou esse abismo que eu achava que era muito grande, que eu não conseguiria transpor de certa forma, por eu ter essa dificuldade, né? De achar que a desigualdade ela já era grande e hoje, com a pandemia, ela se tornou muito maior, né? Então, assim, acho que as contribuições, elas são muito interessantes, né? Para eu rever a minha formação, né? Essa formação continuada, é para realmente eu sair dessa minha zona de conforto e Claro. ir mais, ir além, né? Ir além do meu senso comum, ir além do que eu sei, né? De buscar sempre mais. E é isso. Ok. Ó, Suelen, a prática, ela é a forma mais contundente, né, do que significa tudo que a gente aprendeu na academia. Nós aprendemos, né, dentro das universidades, o que é o ideal, né? E quando a gente vai para o real, a gente precisa fazer mapas mentais para adaptação. Tá? Então, a aprendizagem significativa, ela, por vezes, pode ser enfrentar a dificuldade da ferramenta pouco provável para muitos dos nossos alunos. Tá? Então, no seu mapa mental, você tem que ter uma alternativa para as crianças que não têm celular em casa. Para a mãe que não tem jeito de sentar com o filho para explicar uma coisa. Então, é você quem vai ter que fazer o desenho no melhor formato para que isso seja possível, tá? Então, se você consegue montar uma aula de 20 minutos, onde você interage com as crianças, né? E faz todas as etapas, você teria uma hora e meia de aula que você poderia usar 20 para fazer todas as coisas. Mas a capacidade do celular daquela família não é compatível, faça menor, organize de um jeito menor, entendeu? Sem perder a qualidade. Se você vai botar um videozinho para aquela criança assistir, procure um vídeo com o menor peso possível. Combine com a mãezinha. Vou mandar o vídeo para o seu celular. Quando a senhora chegar em casa, por favor, coloque para o seu filho assistir. Qualquer hora. Não é na hora que a gente quer, porque às vezes não há essa possibilidade. Então, o mapa mental de um professor que vive no Pantanal como nós, ele tem que ser realmente construído para atender a todas as situações, todas as questões. Tá? Então, muito legal sua colocação, porque ela dá margem para a gente pensar que a gente tem que se lembrar do Sérgio, que dá aula lá na zona rural, a gente tem que se lembrar da outra professora que dá aula lá nas águas, né? A gente tem que se lembrar do pessoal que mora aqui na cidade mesmo e que não tem internet, que às vezes nem tem celular, né? E vai lá na escola buscar material xerocado para o filho, né? Então, seu mapa mental tem que pegar todas as questões, né? Tem que olhar tudo. É por isso que a gente tem que trabalhar nesse movimento que nós estamos, né? De pandemia,
com aprendizagens ativas. Tá? Então, nesse formato que nós estamos aqui, todo mundo com as câmeras desligadas, para quem trabalha com as crianças, não é para ficar com a câmera desligada. Pode ficar com o microfone desligado. Mas você tem que estar olhando as carinhas. Tá? Porque aí você não está olhando só a carinha, né? Você está olhando o que está atrás da carinha também, né? Porque às vezes não vai ter um lugar adequado, não vai ter, né, um espaço para isso. Tá? Então, assim, se lembrem das reportagens que nós temos visto nos últimos tempos, onde as crianças estão assistindo aula. Tá? Com que aparelhos, né? Quais oportunidades, entendeu? Que está sendo dada às crianças, né, de cada lugar, nesse contexto que nós estamos. Ok? Respondeu você, querida? Sim, professora, respondeu sim. Muito obrigada pelas contribuições. Ana, professor Marcelo Camargo quer falar também. Sim, antes eu gostaria de ler rapidamente aqui umas colaborações, uns comentários de professores de agradecimentos, né? A Ramona Cassiano, muito rica a explanação da professora, parabenizando. O professor Marcelo Messias Rondon também gostou muito da ideia do mapa mental, ele já está pensando em organizar algumas ideias, né, com essa metodologia. Então, obrigada pelas contribuições. Agora, abrir para perguntas, aqui a professora Sandra Zabala, aí depois, logo em seguida, o professor Marcelo. Era Marcelo? Ah, tá, me desculpe, tá? Então, vamos abrir para perguntas para o professor Marcelo. Professor Marcelo? Pronto, dá para ouvir agora? Sim. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcelo Camargo, da Escola Pedro Paulo de Medeiros e do Ângela Maria Pérez. Sim. Referente ao mapa mental, né, que eu achei uma grande ideia para os alunos da EJA também. Dar essa sugestão, né? Por exemplo, eu sou da área de matemática, certo? Então, nós, professores de matemática da EJA, nós poderíamos montar esse mapa mental para trabalhar determinados conteúdos, né? Visando a realidade dos nossos alunos da EJA, tanto da parte baixa quanto da parte alta, da zona rural. Então, eu acredito que os professores de cada área se unindo, principalmente professores da EJA, eles vão conseguir direcionar melhor um caminho até para atrair mais os nossos alunos para a escola, de volta. Né? Então, só gostaria de deixar essa contribuição e elogiar a explanação de todos, que para mim foi muito significativo. Parabéns a todo mundo. Legal, obrigada, Marcelo, muito obrigada. Obrigada, professor Marcelo. Mais alguma pergunta? Né? Isso. Professor Sérgio, pode perguntar. Acho que ele já perguntou. Agora seria a professora Sandra, né? Isso. É outro agora. Tá, que eu vi a mãozinha aqui também. Professora Sandra, pode perguntar, fique à vontade. Professora Sandra Zabala, está ouvindo? Aqui para mim não aparece a mão dela levantada. É a mãozinha da Suelen que ficou, eu creio. Ah, sim. Suelen, pode perguntar.
A Suelen já perguntou. Eu acredito que a Sandra deve ser que ela apertou por engano, né? Ah, sim, aqui tá a questão da mão digitado fica, às aqui. vezes, aperta por engano. Entendi. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olha, o Jones Fleury fez uma fala aqui muito interessante. Muitas vezes, quando mandamos o vídeo, alguns pais não sabem como excluir da memória interna do celular e reclamam que o dispositivo não tem mais espaço. Nós poderíamos criar um canal do YouTube para enviar vídeos curtos a partir do compartilhamento dos links. É interessante também. Só que aí você tem que ensinar os pais. Tá? Então, assim, lembrar que a gente agora trabalha para dois públicos, né? Tanto para as crianças, que a gente tem que dar aula, quanto para as famílias delas, que não sabem manusear os celulares, né? Não sabem baixar vídeo, não sabem que pode assistir pelo link sem fazer peso para o celular, né? Então, tem que ter ferramentas, tá? Então, se você vai tomar conta da turminha do 4º ano e vai fazer uso dos celulares, faz um instrutivo para o celular. Como é que baixa vídeo, como é que deleta vídeo, como é que mantém o telefone celular da Dona Maria menos pesado, entendeu? E aí manda por e-mail ou imprime, entrega, entendeu? Para as pessoas, ajudar as pessoas. Isso também faz parte do seu mapa mental de como é que você vai organizar a sua estratégia de ensino-aprendizagem. Porque agora nós precisamos incluir a família das pessoas, né? Então, às vezes você está fazendo ensino-aprendizagem para um grupo de pessoas. Não é só mais para uma criança, né? Tá? Então, bem legal a observação do Jones aqui. Sim, também acredito ser muito importante essa orientação, né, para as famílias com relação às tecnologias e até mesmo com os professores, né, que a demanda agora é por meio das tecnologias, né? Então, uma pergunta muito pertinente, uma observação, na verdade, né, muito importante para o contexto atual, né? Dessa relação do uso das tecnologias, das atividades, embora muitos alunos, eles acabam pegando as atividades de forma impressa, né? Mas também, como a professora Cláudia havia comentado, né? Aqueles pais, né? Aqueles alunos que podem, né? Ter esse contato, mesmo que virtual, né? Olho no olho com o professor, é muito importante. Mais alguém gostaria de fazer a pergunta? Oi, Thaís. Acho que não temos mais perguntas. Não, então vamos encerrar, pessoal. Vamos ver se agora o professor Sérgio consegue apresentar. Vamos agradecer a presença da professora Cláudia por essa contribuição tão importante, significativa em nossa prática. E eu acredito que nós vamos ter novamente um convite, né? Com a fala do professor Marcelo, eu vi aqui também a fala da professora Rosa Maria, que atuam na EJA. Então, assim, já está surgindo o fomento desse mapa mental. Então, a gente pode pensar em trabalhar isso, né? Ótimo, conforme a disponibilidade, não sei, da senhora, tá? Tranquilo, então, agora... Só chamar. Então, agora nós vamos ter a participação da apresentação cultural do professor Sérgio Pereira, graduado em música pela UFMS, pós-graduado em gênero e interculturalidade pela UFGD, mestre em música, educação musical na UDESC,
vencedor do Prêmio Mestre da Cultura Popular da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, edição Teixeirinha, e atualmente é professor de arte da Rede Municipal de Ensino de Corumbá, na Escola Municipal Rural Monte Azul. Com você, professor. Obrigado. Vamos torcer agora para não passar um passarinho na frente da internet aqui. Bom, então, com esse prêmio que eu ganhei em 2019, eu produzi um EP, né? Fiz uma gravação em estúdio de algumas canções que eu fiz naquele ano, onde a gente estava passando por aquela pandemia de incêndios aqui no Pantanal, né? E aí, para esse trabalho, eu coloquei o título de Pantanal Vive. Então, essas canções tratam da esperança do nosso povo, da nossa cultura. E essa canção que eu vou fazer agora se chama Alumiar, que fala sobre os vagalumes que nós temos aqui no Pantanal, né? Aqui no campo, que à noite a gente consegue observar bastante. E fala um pouquinho sobre a nossa rotina. E um termo bem interessante para esse momento, que quando eu compus essa canção ainda não estávamos na pandemia, mas é um termo que nós precisamos adotar bastante hoje, que é a paciência, né? Para a gente ter a saúde física e a saúde mental também. A gente tem que ter uma certa paciência, uma certa resiliência para continuar vivo. Então, essa música se chama Alumiar. Crescem nos jardins borboletas, pássaros, alecrins. Tempo de uma lua namorando a escuridão. Semente em terra nua esperando a tua mão. Eu sei dizer o que eu quis viver. Eu sei viver o que eu quis dizer. Estende a rede na varanda, espera a vida descansar. Paciência leva tempo para o tempo revelar onde ficam os caminhos, pés descalços nos espinhos que nos levam a cantar. Os sabores e os vinhos, onde os rios viram mar. A voz do seu abraço, como um laço a apertar, contra o peito um passo estreito, vagalume alumiar. Contra o peito um passo estreito, vagalume alumiar. Estende a rede na varanda, espera a vida descansar. Paciência leva tempo para o tempo revelar onde ficam os caminhos, pés descalços nos espinhos que nos levam a cantar. Os sabores e os vinhos,
os rios viram mar, os sabores e os vinhos, onde os rios viram mar. Obrigado. Aplausos, né? Lindo. Muito obrigada, professor, pelo aceite. Muito obrigada, professora Cláudia. Agora nós vamos encerrar, tá? Essa gravação ela vai ficar disponível no canal do YouTube para os professores que não tiveram acesso, né? Por trabalhar em outra rede. Mas, e assim a gente vai se falando. Aproveito já para fazer o convite da próxima live, que é a formação continuada para os professores do primeiro, segundo e terceiros anos, dia 26, com a professora Magda Soares, tá? Ela vai fazer uma fala especialmente para nós aqui de Corumbá, de Ladário, e para os acadêmicos do curso de pedagogia, os acadêmicos da especialização de letramento, tá? Então, assim, vai ser um dia muito especial, muito interessante aqui para a nossa região. Tem que fazer as inscrições, tá? Pelo Simpla, assim, os ingressos são limitados, tem 500 ingressos para ter a certificação, mas vai ser acesso liberado para todos pela transmissão no YouTube, que nós não vamos fazer pela nossa cidade, a transmissão vai ser lá, que o professor está em Curitiba, vai transmitir de lá, então, assim, não vai ter problema de internet, assim, nós esperamos, tá? Então, assim, eu acredito que foi uma tarde bem proveitosa, e agradeço a todos. Agora, eu vou pedir, se possível, para todos ligarem a câmera para a gente tirar uma foto, para deixar registrado. Ótimo. Pode ser? Vamos? Me mande essa foto depois. Mandaremos sim, professora. Tá aparecendo aqui, aos poucos, mas vai aparecendo. Ó, um montão de gente aí já foi meu aluno, hein? Muito bom. Que alegria. Né, professora? Muito legal. Sucesso. Foi um sucesso. Eu considero que é um sucesso mesmo. A maioria da rede de professores da rede municipal foi aluno ou é aluno, né, da graduação, dos mestrados. É uma satisfação enorme para nós, né? Aqui é o professor Paulo César. Foi um sucesso já. a sua formação. Já. Ok, um sucesso. Obrigada, muito bom. Já, agora só ver se eu consigo ir para outra tela, porque tem duas telas, né? De pessoas. Eita. Já tirei das duas telas. Tá ótimo. Então é isso, pessoal. Sextou. Né? Sextou. Acabou. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Até a próxima formação tarde. continuada da rede. Obrigada. Um abraço para todos e todas. Todos com Deus. Beijo, professora Cláudia. Beijo.